Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Quem está bem vai ficar melhor ainda, e quem não está vai ficar bem. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia. Eu quero dizer que vocês estão no lugar certo, na hora certa e debaixo da unção certa, porque o poder de Deus está aqui disponível para socorrer as nossas vidas. Vocês creem nisso? Tudo que vocês vieram com expectativa para receber nessa noite, creiam que vocês vão receber. Amém? Eu creio como o pastor Vitor falou, eu meditando durante o dia, já sentia uma noite de renovo, de fortalecimento sobre a igreja, né? E ele mandou a mensagem antes da gente vir para cá. E creia nisso, querido. Deus está pronto para socorrer você nessa noite. Amém? Então, tudo que você estiver buscando, creia que você vai receber. Enquanto a palavra está sendo ministrada, cura vai sendo liberada, salvação, libertação, transformação, e você vai pegando aí, amém? Deus, queridos, é especialista em superar todas as nossas expectativas. Então, tudo que você tem esperado no Senhor nessa noite, creia que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além do que você pode pedir ou pensar. Amém? Você crê nisso? Então, aí. Aleluia. Deus é poderoso. Pode ser, queridos, que o que você ouça, vai ouvir nessa noite, não seja uma novidade para você. Quem esteve aqui no culto na semana passada, menos ainda. Mas Deus vai falar conosco nessa noite sobre fé. Eu lembro que quando a gente estava ainda lá no Palmital, o pastor Vitor pregava bastante sobre fé, irmão. Se vocês acham que hoje ele prega muito, vocês não viram nada. No início, lá no Palmital, ele pregava todo o culto, sem exagero, viu? Todo o culto era sobre fé. E teve um dia que eu cheguei e pensei assim: meu Deus do céu, de novo sobre fé, eu não aguento mais. E aí Deus falou: enquanto você não aprender a andar em fé, eu não vou parar de falar. E aí, irmão, nunca mais eu reclamei de nada. O pastor Vitor fala: hoje eu vou pregar sobre fé. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, se alegre. Se você vai ouvir sobre fé de novo, eu acho que você está precisando. Eu e você. Amém? Então, vamos lá. Abre aí comigo em Efésios. 2 Coríntios, capítulo 4. Tá um pouquinho alto aí, eu acho, o microfone. Tô um pouco animada. Então, pode abaixar um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E, queridos, eu fiz uma brincadeira, né, sobre não ser novidade, mas a palavra que nos libertou ontem, um ano atrás ou 10 anos atrás, é essa mesma palavra que vai nos manter de pé hoje. Amém? Vocês creem nisso? Então, é por ouvir as mesmas coisas que nós somos sustentados. A palavra que nós recebemos dia após dia, aquela mesma palavra, você está lendo o mesmo texto sobre fé todos os dias, é ela que vai sustentar a sua vida. Amém? A gente não pode vir para o culto sempre esperando: nossa, vou receber uma novidade, vou ouvir uma coisa que eu nunca ouvi. Não, é bom ouvirmos coisas novas, né? Aprendermos coisas novas, sim. Mas o que sustenta a nossa vida não é só a novidade, mas a palavra que temos todos os dias. Amém? Então, nós vamos receber aqui hoje a palavra do Senhor. 2 Coríntios, eu pedi para vocês abrirem, eu mesmo. Tá aqui, ó. Tendo, porém, o mesmo Espírito como está escrito: eu criei, por isso é que também nós cremos, por isso também falamos. Então, ó, ele diz: como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Pastor Vitor falou bastante sobre isso na semana passada. A ênfase não está só no crer, mas está no falar. Nós recebemos uma palavra.
pra gente que tinha um vírus e que a gente tinha que botar uma máscara no rosto para não pegar o vírus. Alguém contratou um laboratório para conferir se esse vírus existe mesmo? Alguém de nós? Não fizemos. A gente não teve dificuldade de acreditar no que os outros estavam falando. Eles falaram, a gente acreditou e foi uma máscara no rosto, se isolou dentro de casa e ninguém fez mais nada. E aí, a gente tem dificuldade de crer no que a palavra diz. Ah, será que é isso mesmo? Será que funciona mesmo? Eu só acredito vendo. A gente precisa entender que se a gente consegue viver desse jeito, né, sendo levado pelas coisas que os outros falam, se a gente consegue viver assim na nossa vida natural, quanto mais na palavra, irmão, no que Deus diz. Se Deus diz, vai acontecer. Se Deus diz, se a gente consegue acreditar que alguém disse que tem um vírus, que tem que usar máscara, e a gente fez isso sem questionar, quanto mais a palavra de Deus, que é viva e eficaz e poderosa para mudar a nossa vida. Não é verdade? Amém? Se, por exemplo, outro exemplo, se alguém fala que a rua que você passa todo dia para ir trabalhar está muito deserta e está dando muito assalto, não passa lá mais não. Na mesma hora, irmão, você nunca mais vai passar naquela rua. Eu não passo. Vou arriscar? Não vou, né? Eu tenho o sangue de Jesus sobre a minha vida, mas também não vou me abusar. Não é verdade? E a gente ainda fala pros outros, olha fulano, me contaram que aquela rua tem muito assalto, não passa lá mais não. A gente nem vai saber, vou lá ver se é assalto mesmo. Ei, tô aqui, viu? A gente não faz isso, querido. Então, quando Deus disser alguma coisa pra você, creia. Só creia. Então, as coisas do mundo, elas nos causam medo, vão nos deixar covardes, vai trazer falta para a nossa vida. Mas quando nós nos apegamos à palavra, à verdade da palavra, ela nos vai fazer andar em ousadia, em coragem, providos. Amém? Então se apeguem à palavra. Fé não é pensamento positivo. Deixa eu ler. A King James, esse texto, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, traz a palavra falei como declarar. Então, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu declarei. Também nós cremos e por isso também declaramos. Essa é a verdade que a gente deve se apegar. Fé não é pensamento positivo, não é meditação poderosa, ação e falar com a boca. É assim que funciona. Tão simples, crê com o coração e fala com a boca, e as coisas têm que mudar. Deus garante pra gente que se a gente fizer isso, as coisas vão acontecer conforme nós estamos dizendo. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é para fazer o quê? Do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu, que opera onde? Diga assim comigo, o poder de Deus opera em mim. Mas sabe, queridos, o poder de Deus é limitado por um aspecto. Nós pedimos ou pensamos. Tudo que nós falamos, tudo que nós pensamos pode limitar o poder de Deus de operar na nossa vida. Existe um poder dentro de você? Existe. Você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. O poder de Deus está pronto para se manifestar na sua vida. Mas o que você tem falado, o que você tem crido, o que você tem pensado, pode limitar o poder de Deus de fluir na sua vida. Então, vamos nos atentar para aquilo que nós estamos crendo, para o que nós estamos falando, para o que nós estamos pensando, porque para o poder de Deus fluir na nossa vida como tem que ser, nós temos que nos atentar para essas coisas. Amém? O pastor Vitor falou na semana passada, né, sobre crer, que a ênfase está no falar. Crer faz parte do processo, mas a ênfase, o que vai fazer acontecer é o falar. A gente declara a palavra, aí que é o poder de Deus
em ação. Amém? Ela é a palavra falada que vai colocar o poder de Deus em ação na nossa vida. Amém? O poder existe dentro, você tem a fé por dentro, crendo com seu coração, mas para essa fé funcionar, para esse poder operar, você precisa falar com a sua boca. Amém? O que nós podemos ver hoje foi que Deus criou as coisas a partir do invisível. Ele estabeleceu para nós um princípio. Abre comigo em Marcos capítulo 11, versículo 22. Fabiano falou uma coisa terça-feira no SEB e achei bem interessante, nunca tinha pensado dessa forma. Deus estabelece princípios. A gente pode mudar, queridos, o padrão das coisas serem feitas, né? A gente pode mudar o jeito que as coisas são feitas, mas o princípio não pode ser mudado. E se Deus estabeleceu um princípio, é para ser seguido. Amém? E o princípio é criar as coisas a partir do que é invisível, que é a nossa fé. Amém? É por declarar a palavra que nós podemos mudar toda a situação na nossa vida. Marcos capítulo 11, versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em... Ou, né, outra tradução, melhor traduzido seria: ou tende a fé do tipo de Deus, ou tende fé como Deus a tem. E que tipo de fé é essa? Qual que é a fé do tipo de Deus? Gênesis capítulo 1. Ele estabeleceu um princípio no princípio. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A fé do tipo de Deus é crer com o coração e falar com a boca. Olha o que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava de que jeito? E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Quem opera em fé como Deus, seguindo o mesmo princípio que Ele, chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé do tipo de Deus. Crê com o coração e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. A terra estava, porém, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. E disse Deus... E o que aconteceu? E houve luz. Ele estava vendo trevas, estava vendo tudo sem forma, tudo vazio, mas ele não disse o que ele estava vendo. Ele disse o que ele queria ver. Isso é chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Imaginem só se Deus tivesse olhado para isso tudo e falado assim: Espírito Santo, sai daí. Tem jeito não, olha só. Em trevas. Tá vazio, sem forma, tem jeito não, sai daí, caso perdido. Se ele tivesse feito isso, irmão, a gente não tava nem aqui. Mas não, ele falou o que ele queria ver. Ele estava vendo trevas, ele estava vendo vazio, ele estava vendo tudo sem forma, mas o que ele queria ver? Luz. E ele disse: haja luz, e houve luz. Esse é o princípio que ele estabeleceu. Se a gente crer com o nosso coração e falar com a nossa boca, vai acontecer. Não temos dúvida que ele não creu, né? Ele é a própria fé. Ele creu e aconteceu. Ele disse: haja e houve. E é assim que a gente procede na nossa vida. Tá com falta de alguma coisa? Haja, 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 haja provisão, haja saúde, haja salvação, haja transformação. E vai acontecer. Amém? Vocês creem? Embora o Espírito Santo estivesse presente lá na criação, só o poder do Espírito Santo lá, sem ninguém falar nada, não foi capaz de mudar a circunstância. O Espírito Santo está dentro de mim e de você. Mas se a gente não abrir a nossa boca para falar a palavra, nada vai mudar. É o poder de Deus que opera em nós, mas que só opera se a gente abrir a boca e falar. Amém? Deus estava vendo uma situação desfavorável. Quantas vezes, né, irmãos, a gente não vê uma situação desfavorável na nossa vida? E aí,
a primeira ação que a gente tem é reclamar. Não vai mudar. Não vai. Sinto lhe dizer, mas não vai. O que muda as circunstâncias na nossa vida é declarar a palavra. Deus não disse o que ele estava vendo, mas o que ele queria ver. Aquilo que é invisível é mais poderoso do que o que é visível. Ele tinha certeza do que aquilo que ia acontecer e que era poderoso para transformar aquela situação. E transformou, irmão. Depois ele foi criando o mundo todo falando. Tem um livro do filho de Kennedy Reagan que é Crie o Mundo que Você Quer Ver. Deixa eu te dar um spoiler. Ele vai falar que você precisa falar a palavra. É assim que a gente cria o mundo que a gente quer ver. Se a situação na sua vida não está favorável, você não está gostando, mude aquilo que você tem falado. Amém? Fale fé, fale a palavra. Não está sabendo falar? Fique quieto. Pelo menos não fala besteira. Muito ajuda quem não atrapalha. Amém? Vocês estão crendo pro pagamento aí até o final do ano, né? Se não está crendo, nem fala, irmão. Vai acontecer. Então, essa é a fé do tipo de Deus, chamando à existência as coisas que não são. Para a gente mudar as circunstâncias na nossa vida, nós precisamos nos mover dessa forma. Não há esforço para nós falarmos o que estamos vendo. A situação está ruim, não precisa de esforço para você falar aquilo que você está vendo. É natural da gente. Só que nós não somos mais deste mundo. Nós não vivemos mais de forma natural. Nós vivemos o sobrenatural. Amém? E para a gente viver o sobrenatural, nós temos que nos movermos de forma sobrenatural. O natural é o quê? Eu vi um problema, vou reclamar. O sobrenatural vai mudar, eu tenho certeza. Deus está comigo, a palavra é poderosa, vai transformar essa situação. Amém? Nós criamos o nosso mundo com as nossas palavras. A sua vida é moldada por aquilo que você tem falado. E como eu disse, se a gente não está satisfeito com aquilo que estamos vivendo, a gente precisa mudar aquilo que nós estamos falando. Palavras são sementes. Se você quer colher laranja, você precisa plantar laranja. Não dá para plantar maçã e querer colher laranja. Não dá. Então, se a gente planta fé, a gente vai colher vitória. Se a gente planta murmuração, só fala de medo, só fala de desgraça, só fala de doença, são essas coisas que a gente vai colher. Amém? Então Deus estabeleceu esse princípio de crermos com o nosso coração, falarmos com a nossa boca, chamarmos à existência as coisas que não são como se já fossem. A gente percebendo ou não, o curso da nossa vida é mudado por causa das nossas palavras. As coisas que nós dizemos fazem o curso da nossa vida. Se você chegou até onde você está hoje, foram por causa das suas palavras. Eu preciso te dizer duas coisas a respeito disso. E, por favor, põe amor nas minhas palavras, viu? Não fiquem com raiva de mim. Mas parem de colocar a culpa nas pessoas, no seu marido, na sua esposa, no diabo, em Deus, no governo, daquilo que você não está se posicionando para fazer. Existe uma responsabilidade que é de Deus. Ele já fez, querido. Ele já enviou Jesus. Ele já pagou todo o preço que precisava. Só que agora eu e você precisamos tomar uma posição. Assumir a posição que Ele nos criou para viver. E se as coisas não estão favoráveis, a gente não pode culpar as outras pessoas. Ah, porque meu marido não colabora. Ah, porque minha esposa não crê comigo. Porque meus filhos não sei o quê. Porque meu patrão me sufoca. Porque... a culpa, e entendam o que eu digo, né? Ponham o amor mesmo nas minhas palavras. A culpa da sua vida estar do jeito que está é sua mesmo. Por causa daquilo que você tem dito. Se tá bom, irmão, glória a Deus, aleluia, continue falando. Amém? Mas se não tá, mude aquilo que você está falando. À medida que você plantar a palavra, plantar a semente da palavra na sua vida, as coisas vão mudar. Amém? Então, a palavra produz segundo a sua espécie.
Não dá para querer plantar uma coisa e colher outra. Se você quer colher mudança na sua vida, plante outras palavras. Amém? Jesus pagou um preço muito alto para nos trazer de volta a uma posição de autoridade, a uma posição de ousadia, de domínio sobre todas as coisas nesse mundo. Então, não trate como o sacrifício de Jesus por você. Quando nós não vivemos de acordo com a palavra, quando nós não vivemos aquilo que Cristo conquistou para nós, é como se a gente estivesse dizendo para Ele: seu sacrifício não foi suficiente. Então, quando a gente não confessa o que a palavra diz a nosso respeito, o que nós temos por causa da palavra, nós estamos negligenciando o sacrifício de Jesus por nós. A gente, quando eu era menor, pequena, a gente tinha lanchonete. E minha mãe comentando hoje, ela nem sabia sobre o que eu ia pregar. Ela falou que, por vezes, várias vezes, ela chegava na lanchonete e quando ela abria a porta, ela falava: hoje eu vou vender. E naquele dia, o que acontecia? Vendia muito. E aí, quando ela não falava, nada acontecia. A gente ficava lá à toa. Mas, às vezes, identificar essas coisas na nossa vida. Tá falando, tá acontecendo? Não pare de falar. Amém? Assuma a posição de ousadia, de autoridade, tome as rédeas da sua vida, com as suas palavras. A gente é dependente de Deus e eu não estou falando sobre isso. Mas o curso da sua vida vai ser mudado quando você mudar as suas palavras. Então, tome a posição que você precisa, assuma a sua responsabilidade perante a sua vida, o que tem acontecido na sua vida, e as coisas vão mudar. Amém? Abre aí comigo em João, capítulo 10. E a segunda coisa, que pode ficar tranquilo, que vai ficar mais suave agora, tá? As palavras, nossas palavras são semente. Se você plantar alinhado com a palavra de Deus, se prepare para o que você vai colher. Amém? Você crê nisso? Nós mudamos o curso da nossa vida pelas palavras que saem da nossa boca. Nós não podemos esperar viver o sobrenatural de Deus se a gente não está falando sobre isso. Querer viver o sobrenatural de Deus na nossa vida, todo mundo quer, né? Nós queremos, amém? Você quer? Então fale a palavra e não fale incredulidade. Amém? João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus veio para que tenham vida e a tenham de que jeito? Jesus e a palavra são um. Jesus é a palavra. Então, se Jesus veio para que você tenha uma vida em abundância, a palavra está pronta para liberar sobre a sua vida uma vida de abundância. Quando você se propõe em declarar a palavra, crer com o seu coração e falar com a sua boca, vida em abundância vai se manifestar sobre você. Amém? Jesus e a palavra são um. Jesus pagou um preço entregando o seu corpo, derramando o seu sangue para nos garantir essa vida abundante. Quando nós declaramos isso se manifesta na nossa vida. Nós estabelecemos essa verdade na nossa vida falando. Quando eu e você, nós declaramos a palavra, nós estamos criando para nós uma vida abundante no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Todas as esferas da nossa vida são afetadas por causa da palavra. Amém? O justo vive de que jeito? O justo vive pela fé. Nós somos justos. E essa é a maneira que a gente tem que viver, pela fé. Existe uma diferença, queridos, em viver pela fé e sobreviver pela fé. A Bíblia não fala que a gente vai sobreviver pela fé. Vai dizer que nós vamos viver pela fé, que nós temos que viver pela fé. O que é viver pela fé? É não ser pego de surpresa. Quando você vive pela fé, quando na sua vida a prática da palavra, de você crer com o coração e falar com a sua boca, as circunstâncias não vão te pegar mais de surpresa. Você não vai sofrer tantos danos que você sofreria por causa da palavra que você tem declarado.
Amém? O sistema imunológico funciona mais ou menos desse jeito. Quando nós recebemos uma vacina, a vacina traz para nós todo o aporte, todas as substâncias que o nosso corpo precisa para combater um vírus, uma bactéria ou qualquer doença. Quando nós vivemos uma vida dedicada em crer com o coração e falar com a boca, a palavra de Deus vai criar uma barreira dentro de nós, e quando o dia mal chegar, ele vai falar: e eu não posso ficar. Sabe, querido, quando você toma uma vacina e o vírus chega, ele fala: e aqui eu não posso, aqui eles têm todos os mecanismos para me combater. A palavra de Deus faz isso dentro de você. Quando a doença chega, ela diz: eu não posso ficar. A falta, eu não posso ficar. A doença, eu não posso ficar. Aquilo que é invisível é mais poderoso do que aquilo que é visível. Aleluia! E isso é viver pela fé. Sobreviver pela fé, irmão, você espera o problema chegar para reagir. E aí, às vezes, é um pouco tarde. Às vezes, já começou a ficar meio mole, meio ruim, já o nariz já está escorrendo, já... Isso aqui é sobreviver pela fé. Não foi para isso que Deus nos criou, para sobreviver. Ele nos criou para viver uma vida e uma vida em abundância. Amém? Tudo que nós falamos está diretamente ligado ao que nós ouvimos. Para a gente mudar aquilo que nós estamos falando, se não estamos falando alinhados com a palavra, a gente tem que mudar aquilo que nós estamos ouvindo. E um bom lugar, irmão, para você ouvir a palavra é na Igreja Batista Ebenezer. No SEB também é um ótimo lugar. E no YouTube também, só botar assim, ó, Pastor Victor Noro, você também vai ouvir várias palavras que vão edificar a sua vida. Amém? Não tem dificuldade nenhuma, irmão, é o primeiro que aparece. Então, nós vamos mudar aquilo que nós estamos ouvindo, para mudar aquilo que nós falamos. A gente percebe, quando a gente fica muito perto de mineiro, não dá 5 minutos. Você está falando uai, trem, pãozinho, cafezinho. Por quê? Nós estamos ouvindo. Nós temos uma facilidade muito grande de reproduzir aquilo que nós estamos ouvindo. E para você reproduzir a palavra, você precisa ouvir o quê? A palavra. Então se apegue à palavra, ouça a palavra. A quantidade, a fé em nós é medida pela quantidade da palavra que tem em nós. Esse aqui é o nível máximo de fé que a gente pode ter. Quando isso tudo aqui estiver dentro de nós, a gente está top. Essa é a nossa meta, irmão. Chegar aqui, ó, nesse nível de fé. Quer aumentar o seu nível de fé? Aumente o nível de exposição à palavra. A gente já vem 2 vezes no culto, amém? A gente vem, amém? Se você não tem vindo, então passe a vir, já são 2 dias. Exposto à palavra. Se expõe à palavra mais vezes. Você escuta uma pregação do pastor Vitor por dia, escute 2. Escute 3, escute 5. Se expõe à palavra. Se você ficar concentrado no que o jornal está dizendo, no que as notícias no celular estão dizendo, você só vai falar incredulidade. Não há problema nenhum, irmão, em ver jornal, né? Cada um com... Mas se isso for o que sustenta a sua vida, o que alimenta o seu dia, não vai dar bom não. O jornal só fala desgraça. O evangelho são boas novas. No jornal não tem nada de bom e de novo. Não tem. Então se apegue à palavra, ouça a palavra, se exponha à unção. Amém? 2 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas algumas coisas. Nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas que conduzem à vida
e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, própria glória e virtude. Queridos, se nós não conhecermos a Deus e a sua palavra, não conhecermos a respeito do que Ele é, do que Ele fez por nós, nós não vamos poder usufruir dessas coisas. Você não consegue crer daquilo que você não conhece. Você nunca ouviu falar sobre cura divina, como é que você vai crer? Fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Não adianta a gente querer ouvir uma vez sobre cura e já está tudo feito, está tudo pronto. Não, fé vem por se manter ouvindo. Quanto mais você ouve, mais fé é acrescentada em você. Amém? Então, nós precisamos conhecer a respeito do que Deus fez, a respeito do que Deus é. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades que nós já ouvimos. Aquilo que você ouviu, você precisa se apegar com firmeza. É isso que vai mudar a nossa mente, querido. A palavra de Deus transforma a nossa mente, e quando a nossa mente é transformada, as nossas palavras são... Amém? Quando nós conhecemos a Deus e o seu caráter, não há espaço para dúvida no nosso coração quando formos declarar a palavra. Sabe por quê, querido? Se você conhece o caráter de Deus, você sabe que Ele não trabalha com doença e enfermidade. Não faz parte do plano dele colocar doença e enfermidade em ninguém. E quando você sabe disso, quando uma doença chega, você, opa, isso não vem de Deus. Eu declaro, eu ordeno em nome de Jesus, sai. Mas quando você não conhece Deus, não conhece a sua palavra, não conhece o seu caráter, você fica assim, será que é Deus? Será que não é? Na dúvida, deixa ir. Deixa a doença piorando. É isso que a gente faz quando a gente não conhece quem Deus é. É por isso que as pessoas estão sofrendo tanto. A gente sofre por falta de conhecimento. Por falta de conhecer quem Deus é, a ter o que Ele fez por nós. Não tem lógica, irmão, Deus entregar seu próprio filho para morrer no nosso lugar e ainda assim Ele tratar com as pessoas com doença e enfermidade. Quando nós conhecemos essas coisas, quando nós conhecemos a verdade, aquilo que não condiz com a palavra, a gente não deixa que permaneça na nossa vida. Amém? Tito, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler na NVI, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina, ou com a palavra. Fale o que está de acordo com a palavra. A falta de conhecimento do que a palavra diz é que causa os problemas na nossa vida. Quando nós falamos desalinhados com a palavra, é isso que tem trazido destruição no mundo. A confissão sempre precede a posse. Sempre que você precisar de possuir alguma coisa, confesse. Toda vez que você confessar a palavra, você vai possuir aquilo que você está confessando. Amém? E, queridos, isso vale tanto para as coisas boas como para as ruins. Então, fique atento com o que você tem falado. Mude o ambiente, mude aquilo que você está ouvindo para que aquilo que você tem falado mude também. Se o que falamos resulta em uma colheita, em uma manifestação, eu não posso lidar com isso de qualquer jeito. Nós não podemos tratar as nossas palavras de qualquer jeito. Ah, são só palavras. Não, irmão, são palavras. Palavras são semente. Elas vão mudar o curso da nossa vida. Então não trate mal. Amém? 1 João, capítulo 5. Estou terminando, gente. 1 João, capítulo 5, versículo 14.
Para a gente crer certo, nós precisamos conhecer certo. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos... E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Deus se compromete em realizar aquilo que você tem declarado. Se você declara, se eu e você declaramos de acordo com a palavra, Deus garante, nos garante que essas coisas vão acontecer. Escrito, irmão, eu não inventei não. Ele nos garante isso. Creia com seu coração e fale com a sua boca, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Ele vai fazer manifestar aquilo na sua vida. Nós só precisamos falar alinhados com aquilo que Ele diz. Amém? O diabo tem dito muitas coisas, mas você tem a opção de concordar ou não. Concorde com a palavra. Não sabe a respeito de alguma coisa? Procure. O que a palavra diz a respeito disso? Preciso confessar igual. Preciso falar igual. Falar as mesmas coisas que Deus diz é a garantia de sucesso na sua vida. Vocês querem ter sucesso na vida? Então fale o que Deus diz. Amém? Fique de pé aí no seu lugar. Erga suas mãos aos céus e dê graças ao Senhor pela sua palavra, porque ela é poderosa para mudar a minha e a sua vida. Aleluia, Pai, nós te damos graça. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é poderosa. Nós declaramos em nome de Jesus toda situação contrária sendo ajustada à palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós não aceitamos doença, nós não aceitamos falta. Declaramos o poder de Deus fluindo neste lugar, na vida dessas pessoas, socorrendo as suas necessidades em o nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Dê graças ao Senhor, querido. Aleluia, aleluia. Tu és bom, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Porque ela é poderosa para mudar a minha e a sua vida. Aleluia, Pai, nós te damos graça. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é poderosa. Nós declaramos em nome de Jesus toda situação contrária sendo ajustada à palavra nesta noite. Em nome de Jesus, nós não aceitamos doença, nós não aceitamos falta. Declaramos o poder de Deus fluindo neste lugar, na vida dessas pessoas, socorrendo as suas necessidades em o nome de Jesus. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Dê graças ao Senhor, querido. Aleluia, aleluia. Tu és bom, Senhor. Obrigado pela tua palavra.